Olá, está no ar aqui nesta sexta-feira mais um check-in pela TV Univates e hoje nós vamos conversar com o professor Luiz César de Castro, que é farmacêutico clínico aqui da casa e atua nos diversos cursos da área da saúde da Univates. Ele que também fez viagens incríveis para vários lugares e vai nos contar sobre essa experiência bacana já já. Então não saia daí. Olá, mais um check-in aqui pela TV Univates, boa noite, sejam todos bem-vindos, vocês que nos assistem aqui pelo canal 15 da NET. Hoje no check-in nós vamos conversar com o professor Luiz César de Castro, professor muito conhecido aqui da casa, boa noite, seja bem-vindo, obrigada pela presença. Muito obrigado pelo convite. Muito Sinto bem. lisonjeado. Professor, ele atua aqui nos diversos cursos da área da saúde, tem tantas especializações. Vamos começar, acho que, falando sobre essa parte, assim, né? A gente te conhece mais especificamente pelo curso da farmácia, eu que faço os vídeos ali do curso, né? Sim. Mas tu atua também em outras áreas da saúde. E ele está aqui principalmente porque fez o seu doutorado sanduíche na Alemanha. Mas, além disso, teve outras experiências em diversos países. O teu doutorado foi especificamente em quê, Luiz? Eu fiz doutorado em microbiologia agrícola e do ambiente, e isso pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E naquele período existia a oportunidade de fazer o doutorado sanduíche na Alemanha, inclusive oportunizando a gente concretizar um convênio que estava se estabelecendo com uma determinada universidade alemã. E na área da microbiologia, a gente tem diversas setas para apontar no que diz respeito à pesquisa. Nossa, imagino, muita coisa, né? Um campo vastíssimo. Muito vasto. E a microbiologia, ela é até entendida como o cerne das ciências biológicas. Porque aquilo que eu não consigo fazer num determinado ambiente, eu utilizo um micro-organismo e acabo fazendo, né? Bem simploriamente falando, foi isso. Mas, na verdade, a ida para a Alemanha, oportunizada pelo convênio que já existia entre o governo do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, e o governo do estado, no qual eu acabei indo, né? Estado de Baden-Württemberg, na Alemanha. Tu tem origem alemã, Luiz? Vamos dizer, uma ascendência, né? As feições, assim, elas dizem que sim. Né? Porque fica mais fácil também, né? Quando a gente já tem um pezinho, assim, na Alemanha. Isso, e um convívio com a língua, né? Desde a infância. Pois é. Mesmo que seja um dialeto, facilita bastante. Tu tiveste, assim, isso? A tua família falava bastante alemão? Falavam bastante alemão, sim. E eu tive, inclusive, quando eu entrei na escola, o meu primeiro desafio foi esse, foi me adaptar a uma nova língua, que era o português. Nossa, que bacana. Né? Que era uma língua com a qual, obviamente, eu tinha um contato até os 5 anos e meio, 6 anos, mas que dali para diante eu precisava aprimorar. Sim. E isso foi um grande esforço mesmo. Bacana. A escolha pela Alemanha, ela pôde ser tua ou não? Era mesmo assim da área e tinha que ser lá? Bom, foi um somatório de fatores. Né? Eu estava voltando de uma formação que eu fiz no Chile, no período que morei lá. Essa foi a tua primeira viagem para fora, né? Foi. Primeira que eu aceitei. Né? Desde a época do meu mestrado, haviam possibilidades de eu fazer alguns intercâmbios, mas devido a algumas responsabilidades familiares que eu tenho desde muito cedo, eu assumi que eu deixaria para mais tarde. Claro. Né? E o Chile foi, na verdade, então, a primeira oportunidade aceitada. Né? Então, eu estudei um período no Chile e, ao retornar, na instituição aqui havia uma expectativa de consolidar um certo convênio com uma determinada instituição alemã. E alguns professores estavam ali na mira, vamos dizer assim, né? E eu recebi esse convite. Só que, obviamente, tinham alguns critérios. E um deles era estar cursando um doutorado. Coisa que eu não fazia na época. Então, eu me inscrevi na URGS, construí o meu projeto. E esse projeto eu construí
com a expectativa de realizá-lo justamente, em parte, naquela instituição com a qual se desejava fazer o convênio, estabelecer o convênio. Bacana. Então, foi tudo muito bem programado. Que legal. Né? E o governo gaúcho, naquele período, pagava a passagem e o governo do estado de Baden-Württemberg pagava a bolsa. Mas que maravilha! Uma maravilha, hein? quer dizer, eu não precisei nem economizar. Que bacana. Enfim, e aqueles procedimentos, aquelas técnicas, aqueles experimentos, todos que eu faria no Brasil, num período muito longo, eu consegui abreviar em questão de semanas, fazendo na instituição onde eu fiz esse intercâmbio. Tu acredita que isso aconteceu por quê? É estrutura, é tempo, intensidade de conteúdo? Estrutura. Eu posso, sim, dizer, afirmar que foi em função da estrutura, que no Brasil existe, mas existe num número muito menor e por isso tem estabelecido uma fila muito grande para a utilização de equipamentos. Claro, claro. Coisa que lá eu não tive problemática alguma. Conseguiu Cheguei, fui executar. acolhido, os equipamentos estavam à disposição, quer dizer, foi tudo muito fácil. Né? Tanto que o período de atividades durante o dia era muito curto. Então, eu tive uma possibilidade grande de colocar a minha mochila nas costas e não sair viajando por outros municípios. Não, não foi isso. Mas conhecer as pessoas dos locais onde eu vivi. Então, eu morava numa cidade ao sul da Alemanha, chamada Tübingen, e eu me deslocava todos os dias até a capital, 40 quilômetros, né? Até a universidade. E lá, durante umas 4 a 6 horas por dia, eu desenvolvia as minhas atividades e depois retornava. Então, esse intervalo de tempo que me sobrava, essa sobra de tempo, eu utilizava, então, para interagir com as pessoas nas ruas, nos cafés onde eu entrava, eu me comunicava muito. Que bacana. Sim. A gente sabe que tu te comunica Pois muito. é. É uma figura muito conhecida aqui no Univates, muito simpático e sempre muito solícito. Impressionante. Muito obrigado. E aos finais de semana, então, era a oportunidade de a gente avançar um pouco mais, né? Mas dentro de toda a agenda, eu estabeleci 2 momentos que me eram muito caros. Muito caros no sentido de buscar conhecer. Sim. O primeiro era participar da consolidação de convênios por 2 semanas em Portugal, onde eu encontrei alguns professores que daqui se deslocaram para lá, né? E então visitei algumas faculdades de farmácia junto com a professora Luciana Fernandes, que hoje é pró-reitora de ensino da instituição, para conhecer esses espaços e avaliar a possibilidade dos convênios, né? E também para conhecer algo em particular relacionado com uma também das especializações, que é a Escola da Ponte. Ah, que bacana. Bom, o nosso bloco agora terminou. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, tu nos conta mais sobre essa experiência tanto da Escola da Ponte, quanto essa experiência em Portugal de realizar convênios aqui para a nossa instituição. A gente volta já já. Estamos de volta com o Check-in, hoje conversando com o professor Luiz Castro, professor que atua aqui nos mais diferentes cursos da área da saúde da Univates, especializado em farmácia clínica e outras questões tão bacanas. Ele que realizou doutorado em sanduíche na Alemanha e, claro, o tempo que ficou lá também pôde conhecer e realizar outras atividades também muito legais. No bloco anterior a gente conversava sobre 2 coisas que foram importantes para ti. Primeiro, a realização de convênios em Portugal, onde tu encontrou a professora Luciana, esteve com ela. Professor Otto. E o professor Otto Merschbecker também, Isso. que também hoje está na pró-reitoria. E conhecer a Escola da Ponte,
que é uma escola muito famosa por toda uma didática bem específica, né? Vamos falar primeiro dessa realização de convênios, porque a gente já recebeu aqui no check-in muitos alunos que realizaram o intercâmbio lá e que só realizaram em função desse convênio, né? Sim. Então, ainda bem que vocês foram, não é? Pois é. Como é que foi isso, assim? Não, a participação minha foi de avaliação dos espaços. Quem consolidou realmente os convênios foi justamente o professor Otto, né, representando a instituição, e a professora Luciana também fazendo essa leitura dos espaços, né, avaliando se realmente... Seria positivo. Exatamente. Bom, mas aquela visita à Escola da Ponte, ela foi uma visita isolada. Eu fui sozinho. Eu cheguei uns dias antes, já que eu estava morando na Alemanha, eu me desloquei uns dias antes para visitar a Escola da Ponte. E foi muito interessante porque eu agendei a ida e a chegada para um determinado horário e eu me atrasei. E foi importante eu ter me atrasado, porque daí, na parte da manhã, tendo me atrasado, eu pude acompanhar algumas atividades como observador. Legal. Né? E na parte da tarde, eu pude fazer a visita normal, tradicional, que as pessoas fazem, tendo a escola, os espaços apresentados por duas crianças. Nossa. O Luiz e a Laura, na época de 7 e 8 anos. Pois bem, mas por que eu me atrasei na chegada na Escola da Ponte? Porque ao chegar na cidade do Porto, na estação central, eu perguntei para as pessoas aonde ficava a Escola da Ponte e ninguém conhecia. E aí, por sorte, eu tinha comigo, na mochila, um livro do Rubem Alves, que justamente trata da Escola da Ponte, que faz alguns anos agora, né? Mas, se não me engano, o livro era intitulado A Escola com que Sempre Sonhei, sem imaginar ou saber que ela pudesse existir. E tem um momento que o Rubem Alves diz assim: vá até a Estação Central, né? Apanhe o comboio para Magalhães, desça na Vila das Aves, suba a rua e tu tá na Escola da Ponte. Nossa, então ele te deu um mapa, né? Todas as referências necessárias. Ou seja, ele sabia que um dia, justamente, eu ia ler o livro dele, assim como várias outras pessoas também, né? Que bacana. Mas então esse foi o primeiro momento, né? Associado na sequência dos eventos, né? Visitando esses espaços, tanto no Porto, como em Leiria também, né? Peniche, onde o professor Odorico Conrad também participou da avaliação dos espaços. E o segundo momento que estava na minha agenda, que era muito importante para mim, era me dirigir. Daí já saindo de Tübingen, passando por Stuttgart, onde é que eu ia todo dia, né, a capital, e seguindo para o leste da Alemanha. Eu levei um dia de viagem para visitar um conhecido meu, que já tinha feito seu doutorado, um pós-doutorado, e ainda vivia na Alemanha, que justamente morou comigo, eu morei com ele, né, na época da faculdade, na Universidade Federal de Santa Maria. E... Nossa, ele estudou em Santa Maria? Isso? Sim, ele fazia química industrial, eu fazia farmácia. E no momento de aceitarmos os convites para doutorado, eu disse não, por causa das minhas contas, e ele sim. E ele continuou, e eu fui visitá-lo. E ele morava numa cidade chamada Halle-Saale, e próxima a essa cidade é que estava o meu alvo, né, que era Wittenberg. Wittenberg, para nós, luteranos, é muito importante, em função da reforma luterana. E eu eu tinha muito interesse em visitar aqueles espaços para perceber por onde foram as ruas que Lutero andou, em termos históricos e outras questões de modo muito particular. Foi lá, então, que Martinho Lutero realizou algumas coisas importantes nessa cidade? Sim, na verdade, eu visitei as ruas, obviamente, né, pelas quais onde eu andei, né, fotografei muito e visitei igreja. E é assim mesmo turístico? Eles fazem algumas referências à reforma? Fazem, né? Na praça tem estátuas, na própria igreja onde ele pregava tem na frente uma placa explicando tudo, né? Que bacana. Isso. Tive que desligar o flash para não danificar, né? Afinal de contas, é muito antigo. Enfim, realmente, em termos históricos, foi assim uma aula, né? Uma aula que só visitando era possível tê-la, né? Conhecer, né? Exato. E outras cidades, obviamente, muito importantes dentro daquele raio, né, de visitação, como Dresden também, uma cidade muito antiga, muito visitada também
mas o alvo principal era Wittenberg e visitar o meu colega, o instituto onde ele trabalhava, né? Muito bem. Uma pessoa muito querida, com quem nós... Pode ver como seria se tu tivesse dito sim naquela época. Exatamente. Né? Ou não, né, também. Ou não, talvez, né? Mas, enfim, foi uma experiência muito legal. E no meio disso tudo, obviamente, eu fui conhecendo farmácias. E em Tübingen, interessante, onde eu morava, eu conheci uma farmácia que... Nossa, ela tinha quase a idade do Brasil, né, em termos de descobrimento. É mesmo, Luiz? Sim. E são muito diferentes, assim, das farmácias que nós conhecemos aqui no Brasil? Elas têm um perfil diferente, na verdade. Uma farmácia dessas, tão antiga, ela é um pouco mais... Ela tenta guardar aquilo que ela tinha, né, na sua antiguidade, vamos dizer assim, mais remota possível, e tentar estabelecer uma relação com a modernidade. Mas a grande maioria das farmácias, claro, né, elas têm um perfil mais moderno. E o que chama a atenção nesses espaços para nós profissionais dessa área é que a relação do usuário com o profissional, ela é muito intensa. Então, o conceito de uso racional de medicamentos, a orientação adequada, a orientação necessária para aquele usuário, ela é muito bem trabalhada. A educação em saúde, a promoção da saúde são muito bem trabalhados. Então, é algo que a gente procura trazer para os nossos estudantes. Pois é, eu ia comentar, porque o nosso curso de farmácia faz muito isso, né? Faz. Dessa relação, a própria farmácia escola. Sim. Então, eu acho que tu trouxeste muito desse conhecimento para cá, porque toda vez que a gente conversa ou entrevista com alguém da área da farmácia aqui da Univates, essa sempre é a questão principal, do atendimento, da assistência, né? Não simplesmente entregar um remédio, mas ver qual é o problema da pessoa, se inteirar e dar essa atenção, né? Claro. Então, uma viagem como essa, ela tinha um objetivo muito claro, que era fazer esse intercâmbio, mostrar a cara do professor, né, no caso ali, estudante de doutorado naquela instituição. Claro. Né, obviamente, esse era o principal objetivo, mas paralelo a isso, tu tá lá no ambiente, né? Então, tu pode ampliar as tuas experiências. Com certeza. E isso, em termos de viagem, é riquíssimo. E a gente tem que aproveitar, né? Dentro da sua particularidade, né? Alguns gostam de conhecer o maior número de cidades possível, né? Tirar muitas fotos. Eu também tiro muitas fotos, mas tiro fotos de janelas, de pessoas, né? E desses espaços que dizem respeito à formação profissional. Sim. Bom, daqui a pouquinho a gente conversa mais. Eu imagino que tem muitas coisas para a gente conversar. Acho que a gente vai marcar um outro programa, inclusive, para conversar com o professor Luiz. Brincadeira. Daqui a pouquinho a gente volta para o último bloco do check-in de hoje. Estamos de volta hoje conversando no check-in com o professor Luiz Castro, que fez doutorado sanduíche na Alemanha e teve umas experiências muito bacanas, tanto pessoais, né, quanto também experiências profissionais. Trouxe para cá muitas coisas interessantes, né? A gente já pôde identificar algumas aqui enquanto conversávamos no programa. Bom, a tua primeira viagem internacional foi ao Chile. Foi. Por que a escolha pela área da saúde e por que o Chile como primeira experiência fora do país? Bom, eu acho que existe filosoficamente um gen para o profissional da saúde, né? Pois é. Já nasce sendo profissional da saúde. Eu acho que nasce, né? Deve ser um gen. Eu acho que ele, inclusive, ele não deve ser recessivo, sabe? Porque ele se espalha, tanta gente procura, enfim. Bom, a primeira viagem foi ao Chile, né? E por quê? Porque é o berço na América Latina em termos de farmácia clínica. Então, naquele período, queres construir essa formação
A seta aponta para lá. E é por Legal. isso. E eu tive uma influência bem importante de uma outra professora aqui da instituição, que foi a professora Carla Kaufmann, né, que fez a indicação. E anteriormente também outra profissional farmacêutica aqui da instituição, a professora Luciana Carvalho Fernandes, pró-reitora de ensino, que também fez a formação. Então, na verdade, a instituição conta com 3 profissionais com essa formação já até a metade dos anos 2000, foi ali 2005, 2006, quer dizer, já tinha 3. Eu não conheço instituições que tivessem 3 farmacêuticos e esses 3, né? Terem essa formação. Exato. Bacana. Exato. Então, foi muito claro o objetivo de construção desta formação. Mas é óbvio, nós vamos para um outro país, a gente quer conhecer as pessoas, a gente quer saber como são os hábitos, como é a alimentação, né? E conhecer os espaços. Sim. Então, isso foi uma oportunidade também. Então, nos finais de semana, apesar de todo o estudo árduo que nós tínhamos de segunda a sexta, né, e era bem árduo, nos finais de semana a gente procurava conhecer os lugares, né? Então, ali foi muito rico. E voltando, obviamente, como eu já tinha mencionado, veio a articulação para concretizar, então, aquilo que foi demandado, né? A ida para a Alemanha, que, obviamente, ficou bem percebido em mim, de que era uma vontade já de muitos anos, desde a infância, na verdade. Legal. Né? E só tinha que oportunizar de modo bem adequado. Né? Então, tu está se sentindo em casa na Alemanha, Luiz? Essa expressão que tu usou foi muito interessante, porque ao chegar na Alemanha, os sentimentos que tive foram no sentido de fixar residência. Claro que eles foram mutando, né? Até que, ao regressar, eu não vi a hora de voltar para casa para trazer... Mesmo? Foi quanto tempo no total? Pois é, foram quase 3 meses que, na minha percepção, parecia quase um ano. Né? A percepção cronológica, assim... Nossa, foi muito intenso, então. Foi bastante. Bom, a expectativa de retorno também foi, né? Claro. Os sentimentos vão mudando, Sim. né? E, enfim... De início, essa ideia de fixar a residência, né? Quero morar aqui, não vou mais voltar para o Brasil. Exato. Mas aí veio aquele momento de ir a Portugal e daí tu usou a expressão de estar voltando para casa ou de estar se sentindo em casa, né? Quando eu voltava para a Alemanha, eu tive essa sensação, me recordo bem. Parecia que eu estava voltando para casa. Nossa. Né? Por causa da identidade, bacana, em função da etnia, né? Claro. Com relação a essas questões étnicas, como é que foi a alimentação lá? Pois é. As pessoas que fazem esses intercâmbios aproveitam muito a culinária, né? Sim. Eu também. Só que o meu movimento foi no sentido contrário da maioria com quem eu conversei, né? Por quê? Eu emagreci 5 quilos. Nossa! E a maioria das pessoas com quem eu conversei, elas aumentavam e mais do que 5 quilos. Pois é, porque os alemães são bem comilões, assim, né? Relativamente, né? Mas eles se cuidam muito. A diversidade de comida, né? Sim, é interessante porque eu tenho uma rotina, assim, em termos de alimento, relativamente saudável, com alguns, vamos dizer assim, adornos não tão saudáveis. E eu procurei esses... Alguns escapes. Assim. Exato. E eu procurei esses adornos num determinado momento na Hohenheim, na universidade onde eu estudava, trabalhava em Stuttgart, e me disseram os colegas do instituto, hoje tem tal produto que tu solicitou, né? Não vou mencionar. Só que chegando lá eu não vi o produto. Aí me apresentaram a variedade deles. Não tinha nada a ver com o que eu esperava. Nossa! Né? Mas enfim, a culinária é bastante vasta, né? A gente tem muito disso aqui, né? Sim, pois é. Eu fotografei inclusive isso, né? A culinária, os pratos, as padarias. Qual foi o ano que tu fizeste o doutorado de sanduíche? Isso. Foi no nosso verão, né? De 2006 para 2007. Inverno europeu, né? Já faz um tempo. Faz um tempinho, parece que foi ontem. Depois disso, tiveste outra experiência fora do país, assim, pela Univates, de estudo? De estudo especificamente, não, mas de apresentação de trabalhos
para a consolidação da internacionalização de alguns espaços e projetos que a gente tem. Bacana, que também é bem acadêmico, né? Exato, mas óbvio que a gente conhece várias pessoas, foi um período bem mais curto, foi de uma semana, Sim. né, no Uruguai, recentemente, legal. num congresso ibero-americano de saúde da família e comunidade, onde nós tivemos então a oportunidade de internacionalizar a farmácia escola. Nossa, Isso, que bacana! E internacionalizar muito especialmente alguns trabalhos, portanto, a Cures, e especialmente o projeto UPI, nosso PI, né? Bacana demais. Muitos professores já atuaram no PI, dezenas e dezenas e dezenas de estudantes, né? Então, foi uma oportunidade ímpar para promovê-los, para apresentar as nossas atividades, trabalhos acadêmicos, científicos, de extensão, né? E também, obviamente, como a gente viaja, né? Conhecer um pouquinho do povo uruguaio, que é muito bom, que não é tão longe, mas a gente não vai com frequência. E que também enriquece muito, né? Enriquece. Ainda mais o pessoal da área da saúde, a farmácia também estão preocupada com essa assistência, né? Pessoal e tal. Aproveito para te agradecer pela participação e para parabenizar também pela Farmácia Escola, pelos projetos realizados e com certeza a tua viagem, os teus estudos rendem muitos frutos positivos para a área da saúde como um todo aqui da Univates. Eu menciono Univates, mas na verdade é de toda a nossa região, porque o que a Cures faz, o que a Farmácia Escola faz, a Clínica Escola, essa assistência que a gente vê, tantos projetos de extensão em bairros, nossa, coisas lindas mesmo, né? Que são feitas pela área da saúde, devem ser aplaudidas e mencionadas, que realmente são maravilhosas. Parabéns. Obrigado. E eu gostaria de deixar um recado para quem pensa em fazer algum intercâmbio ou alguma viagem. Se organize, planeje bem para colher o máximo possível e vá. E vá. Acho que essa é a dica mais importante. Exatamente. E vá. Muito bem. Luiz, muito obrigada mais uma vez pela tua participação. Quando fizeres novamente uma viagem, venha aqui no Check-in para a gente ficar sabendo dessa experiência bacana. Obrigada mais uma vez. Check-in de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você. Confira os nossos horários alternativos se você perdeu alguma parte da nossa entrevista. E também o nosso canal no youtube.com/TV Univates. Um grande abraço. Até a semana que vem.